E se o Trump onde vamos aqui na América Latina, se ele parar de prestar tanta atenção no Oriente Médio e voltar as atenções dele para a América Latina? Nós estamos em período eleitoral, esse ano e no ano que vem aqui, né. Primeiro que o Trump interviu, né, por exemplo, na eleição na Bolívia em 2019, né. Aliás, é uma história que eu gostaria de contar. No Chile também, no Brasil vai intervir, né, esse Sim, ano certamente, assim como a gente já viu a documento da Casa Branca, né, atacando o Alexandre de Moraes, é. né, então a cartada já está dada, né. No caso da Bolívia especificamente, a Bolívia tem a segunda maior reserva de lítio do mundo. E o lítio é fundamental para a produção de baterias, de altas tecnologias, né. Então, o Evo Morales, quando assume a presidência, estatiza os meios de produção, começa com gás. Quando vem a quarta revolução industrial ali entre 2011 e 2014, 2016, o lítio é essencial para a produção de baterias. E o Evo Morales eh, iniciou o processo de estatização da extração e o que ele queria fazer era o processo de agregar valor a essa produção, né, a matéria-prima, fazendo as baterias. Sim. E isso foi a blasfêmia das blasfêmias para o imperialismo, né, para os países dominadores, né. E nenhum país queria colocar dinheiro na Bolívia, nem ajudar. Eu entrevistei o Evo Morales, há 3 anos atrás e perguntei o que aconteceu, né, por que que você levou o golpe. Conta essa história pra gente, como é que você conseguiu Tá. chegar até ele? É uma história curiosa porque eu tenho uma ex-colega de turma que estudou comigo até 12 anos, depois foi para o Recife, etcétera. Ela me seguia nas redes sociais uns 3, 4 anos, e eu dando entrevista aqui e acolá, ela conhece um editor gaúcho por algum motivo, e ele comentou que queria que alguém escrevesse um livro sobre o golpe na Bolívia em 2019. E ela comentou: "Olha, eu tenho um cara que estudou comigo uns 20, 30 anos atrás, eh, que manja de América Latina e tal, enfim. Fala com ele, me procurou no LinkedIn". Aí ele perguntou: "Você pode escrever?" "Claro, né, por que não?". O que eu sabia até então era o que chegava na nossa imprensa ali, uma coisinha mais ou outra menos. E eu falei para ele: "Eu vou tentar entrevistar o Evo", né, e isso foi durante a pandemia. E o que eu queria era chegar até o Evo para fazer uma live, que eu já estava muito feliz, já tinha ganhado, Sim. eh, o que eu queria, né. E eu não tinha nem como chegar como Evo, porque eu não sabia como chegar no Evo, né. E o que eu fiz foi colocar mensagens em redes sociais, perguntando se alguém conhecia alguém que conhecia alguém para chegar no Evo. E eis que começam a aparecer pessoas que diziam: "Olha, eu sou professor não sei de onde", aliás, um colega aqui da PUC, né, ele trabalhava comigo na FESP, na Escola de Sociologia e Política, que é o professor Rafael Araújo, sempre agradeço a ele, está agradecido no livro também, devidamente. Ele falou: "Olha, eu tenho orientando que é o assessor de imprensa, que conhece não sei quem, que conhece quem, não sei quem", e eu fui atrás dessa trilha, demorou um mês e meio, quase 2 meses, cheguei na assessoria do Evo, de WhatsApp em WhatsApp, né. E aí demoraram um pouco para responder, quando responderam, a resposta era o seguinte: "Olha, o Evo quer que você entreviste ele aqui na Bolívia". Eu falei: "Claro, por que não?" Essa foi a história. E aí eu, eh, assim, aí o problema é que ficou combinado para julho, né, que acho que era de 2021. Tá. Só que a gente estava ainda na primeira dose da vacina, né. Aí eu tive que ligar, desmarcar e ficou marcado para novembro de 2021. Faltando 5 dias para eu viajar, me ligam dizendo: "Olha, não venha, porque a gente tirou o Evo do país, tem manifestações de direita, ele está sendo ameaçado de morte, levamos". Depois eu fiquei sabendo que ele foi levado para Cuba, né. E e aí eu tive que cancelar passagem, hotel consegui pegar o dinheiro de volta, passagem mais ou menos. E aí no início de 2022 eu estava na França fazendo uma outra pesquisa, e o editor falando: "E aí, o livro, quando vai sair?", né, e eu queria fazer essa entrevista de todo jeito. E aí eu comecei a insistir, né, eu quero entrevistar o Evo, quero entrevistar o Evo, etcétera. Aí perguntaram pra mim: "Quando você pode vir?". Falei: "No carnaval". "Ah, aqui também é carnaval", falaram. Então, pensei, quando eu voltar para o Brasil, compro a passagem, chego no Brasil, primeira coisa que eu faço, abro o computador, tento comprar uma passagem, não tem passagem. Porque era carnaval na Bolívia também, Ah, e aqui a gente tem uma comunidade gigantesca boliviana. E eu consegui um voo muito esquisito. E aí começa uma saga paralela, né, porque eu tive que,
pegar um voo aqui de São Paulo e para Lima, no Peru, de Lima, no Peru, um outro voo para Santa Cruz, de Santa Cruz para Cochabamba, e chegando em Cochabamba, tinha que pegar uma estrada de terra de mais 6 horas Caramba. para chegar numa região que é conhecida como plantação de coca, mais ou menos isso, né? Ele é cocaleiro, É né? cocaleiro, né? Mas eu tive uma decepção, porque eu esperava ver traficante, nada disso, depois eu Não. conto a história direito. Bom, e aí eu peguei esse voo, eu tinha que levar exame médico, por conta da Covid, os comprovantes de vacina, seguro viagem, seguro saúde, eu fui atrás de toda essa documentação. Quando eu chego em Lima para fazer a conexão, é, é, eu, uma funcionária ali da Latam disse para mim, você não vai poder embarcar. Eu falei, como assim? O que está faltando? Não, porque a Bolívia é o único país que não está aceitando antígeno, é só PCR. Eu falei, não é possível, né? Obviamente que se eu estivesse contaminado, eu não teria nem embarcado, né? E quando eu estava na França no início do ano, eu lembro que quem fazia o controle das passagens era eram as companhias aéreas e não a polícia. Eu perguntei ali em Lima, no Peru, o que que eu faço? Aí falaram para mim, você vai ter que ir para o estacionamento, fazer o teste do PCR, demora 2, 3 horas para sair. Eu perguntei, e o voo? Você vai perder, vai ter que comprar outra. Eu estava desesperado, porque estava tudo cronometrado. Inclusive, eu tinha conseguido a ajuda de uma aluna na Bolívia, que era, aliás, uma aluna aqui no Brasil, que era boliviana. Quando eu consegui a entrevista, eu liguei para ela e perguntei: você tem algum parente que mora em Cochabamba? Ela falou: sim, tenho familiares, estou em Cochabamba e vou te ajudar a levar você até o Evo Morales, porque eu tenho familiares que são agricultores, tenho o maior interesse em conhecer, né? Tudo convergiu a favor, né? Bom, e aí em Lima, tinha uma bifurcação, saída para fazer o antígeno e a outra bifurcação, conexões. E eu dei uma de João sem braço. Falei, vou para as conexões, vou ver até onde eu consigo ir. Porque se eu conseguir, eu vou, né? Mas eu não sei se a minha mala tinha entrado ou não no avião. Perguntei, e aí, entra ou não entra? Se você não embarcar, não, não, não vai a mala. Ela anotou alguma coisa, enfim. Todos esses detalhes são importantes. Aí eu fui para a conexão, desisti de fazer O teste. o teste, porque eu não estava contaminado, né? Se eu estivesse, eu não teria nem embarcado. E fui até andando, não tinha nenhum bloqueio, cheguei no portão onde eu deveria embarcar, né? E quando eu chego, tem um outro funcionário da Latam com várias pessoas brigando com ele, porque estava faltando algum documento. E aí eu lembrei que eu tinha visto na França, na Holanda, quando eu estava viajando no início do ano. Eu falei, poxa, quem faz o controle da passagem e dos exames não é a polícia, é a companhia aérea. Eu me afastei um pouquinho, peguei a minha passagem, porque eu vi fazendo isso comigo na Europa, e eu fiz um ok. Não, ok não é falsidade ideológica, ok, né? Enfim. E aí. Porque às vezes carimbavam a passagem e escreviam ali, fazer uma assinatura porca ali. E eu peguei o meu antígeno e com a letra mais bonita que eu já fiz na minha vida de forma, eu escrevi mais PCR. E eu fui conversar com aquele rapaz que estava todo mundo brigando ali, na maior educação do mundo. Né? E perguntei assim: são estes documentos que o senhor precisa ver? E eu falo isso para ele porque meus pais são chilenos, né? Então foi meu primeiro idioma, inclusive. E aí ele falou, deu uma olhada assim e falou: é isso mesmo. Quem fez esse ok aqui? Eu falei: foi lá no Brasil, né? Ele falou: tá. Entro na fila de embarque, olha que história. E, e aí uma outra funcionária olha ali o meu antígeno e fala: não, isso aqui tem coisa estranha aqui, entra na fila do lado, não vou te deixar entrar. Entrei na fila do lado, era aquele mesmo senhor, né, que eu tinha sido super simpático, ele me olha e fala: entra. Só que esse voo saiu com 1 hora e meia de atraso, porque de 20, 25 minutos mais ou menos, entrava um funcionário da Latam com uma lista em ordem alfabética, Para checar todo mundo. pessoas para se retirarem do voo. Nossa. E eu tava quietinho ali, eu falei: agora caiu, né? Eu tava triste ali, tava me corroendo por dentro, porque era a entrevista da minha vida até então, né? Claro. Imagina, conversar com o Evo Morales é como você entrevistar um Lenin, né? Entrevistar um Che Guevara. No auge, né? Pois é. E aí conseguiu. Aí na primeira lista passei, na segunda mudei de lugar para ver se mudava alguma coisa, peguei um lugar vazio. Passei na terceira, passei e fui. Falei, que sorte. E eu não sabia se minha mala tinha ido, né? Até eu pensei, qualquer coisa, chegando lá, eu compro uma roupa de boliviano e entrevisto o Evo Morales a caráter, né? E quando eu chego em Santa Cruz, eram umas 4h30 da manhã,
E eu pensei, bom, não vai ter controle esse horário, né? Dito e feito, tô entrando e tava começando o controle e eu falei, bom, meu voo só vai sair daqui 12 horas, que eu peguei uns voos horrorosos, né? Para Cochabamba, e eu dei uma enrolada com os papéis da alfândega, etc. Esperei chegar um monte de voo, né? E aí eu percebi que entre todos os funcionários que estavam fiscalizando, só tinha um cara de jaleco azul e os outros de jaleco branco. Eu falei, vou entrar no jaleco azul porque ele não é da saúde, ele não vai saber ver a diferença, né? Esperei a fila acumular, para frente e para trás, deixei o tal do antígeno por último, né? Ele começa a ver, tá certo, e olha o meu antígeno e fala, mas o que é isso aqui? Aí veio ter uma história, eu falei, não, no Brasil a gente faz antígeno e PCR juntos, né? Mas volto a repetir, se eu estivesse infectado, eu não teria entrado Sim. de jeito nenhum, né? Não, nem E, sairia de e aí casa. ele começa a desconfiar, né? Começa a chamar os colegas ali de jaleco branco, só que eles estavam tão atolados de gente que fazia um movimento, poxa, olha quanta gente tá aqui, não tem como te ajudar agora. Aí esse funcionário encheu o saco, enfim, da minha pessoa, tirou uma foto e falou, vai, passa. E aí a última etapa era passar pela polícia. Só que quem deu o golpe na Bolívia foi a polícia e o exército contra o Evo, né? E eu, em 2020, antes da pandemia, eu entrei e saí da Bolívia umas 3, 4 vezes. Eu tinha uma namorada que a gente fez um mochilão na América Latina, né, etc e tal. E aí o policial olha meu passaporte e pergunta assim, por que você está entrando, acho que era a quarta, quinta vez na Bolívia em 2 anos. Aí eu falei para ele, olha, eu sou professor universitário, vim fazer uma pesquisa, vou entrevistar o Evo. Eu pensei, tomara que eu não tenha falado nenhuma Agora eu bobagem. vou ser preso. E aí ele abriu um sorriso e falou, nossa, que privilégio. E minha mala estava ali no canto. Mas tanto é que quando eu fui embora, os policiais me pararam, né? Eu acho que eu estava voltando por La Paz, era o exército, e perguntaram para mim, o que você veio fazer aqui? De novo, a história do passaporte. Eu falei, olha, eu sou professor universitário, vim entrevistar o Evo. Aí começaram a perguntar, onde ele mora? Né? Eu Ele estava falei, escondido? ninguém sabe onde é a casa dele. E aí o resto da história, que é mais maluca ainda, É. que eu não contei. E eu falei, olha, Trópico de Cochabamba, né? Que é uma região 6 horas de distância de Cochabamba. Qual vilarejo? Vija Tunari. O endereço? Não sei. Não sei. Não sei te dizer. Aí ele pegou minha câmera, começou a ver o que eu tinha gravado, etc. Mas aí passei. Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu chego. Quase que você Não, essa história foi entrega. muito louca, Quase né? que você entregou Tudo o deu Evo. certo e tudo deu certo. É. Não, eu não ia entregar, porque Não, eu mesmo sei. porque não tinha nem como, eu vou explicar por quê. Porque, tudo bem, aí o editor chegou no dia seguinte, né? A gente se encontrou na casa do parente daquela minha aluna e eu perguntei para ele, tinha fiscalização ali no aeroporto? Nada. Eu tive azar, né? Sorte que eu passei. E aí fomos para o Trópico de Cochabamba, estrada de terra ali e tal, todo esburacado. Chegamos num lugar chamado Vija Tunari. Lá não tinha acesso a celular porque a empresa estatal, aqueles passaportes de celular que você tem internacional não funciona e tal. Meu editor tinha e tal. Ficamos num hostel ali, cada um no seu quarto. E é interessante porque no primeiro dia estava todo mundo me olhando assim, aí o Evo já confirmou a entrevista? Não, né? A gente chegou numa sexta noite, a entrevista ia ser segunda. No sábado a gente foi ver um jogo de futebol horroroso ali, que depois se descobriu que tinha manipulação no campeonato inteiro, uns pênaltis chutados pra lua, um negócio muito esquisito. Aí chegou domingo, todo mundo me olhando feio, e aí, né? E a entrevista tá marcada? Não. Espera aí. Aí quando deu a segunda-feira, o dia da entrevista, nada. E aí o pessoal foi passear, foi numa cachoeira, eu falei, vou ficar aqui no hotel porque eu tenho um sinal do Wi-Fi. E eu insistindo, ligando, e de repente me liga a assessora do Evo dizendo, você pode vir agora? Falo, claro, né? Me passa o endereço ali pra gente ir. Ligo pra todo mundo, venham agora pro rosto, etc. A gente tem que estar lá em 1 hora. E aí o primeiro endereço que eu fui era falso, não tinha nada. Aí eu peguei o celular do editor, liguei pra assessora do, do Evo, né? Aliás, o editor é o Tomás, né? Sempre agradeço a ele, editora Coragem, né? É importante mencionar. Nada mais E, pertinente. e aí passaram para o segundo endereço, nada, passaram para o terceiro. Quando abriu o portão, era a assessora dele. E graças ao meu filho, né, que eu tinha deixado na escola, e fui trabalhar na mesma escola onde ele estudava, né, para ter bolsa, meu filho falou, você não vai levar nada de presente? Eu falei, puxa, é mesmo, né? Aí eu peguei um livro que eu tinha escrito, que era a parte mais sem graça, aí eu levei brigadeiro, levei pé de moleque e cachaça de jambu, né? Meu filho falou, tem uma bebida ali que você nunca abriu, que eu não gosto de cachaça. Eu levei para ele, eu achei que eu vi pela frente, literalmente. E aí deixaram a gente esperando uns 20 minutos, e de repente aparece um... Ele é alto, né? Eu pensei que ele era baixinho.
É porque o boliviano costuma ser É, baixo, e né? ele olha pra gente e diz o É. seguinte: parabéns. Eu, que parabéns, né? Enfim, vocês são os primeiros estrangeiros a me entrevistar na minha casa. Olha que coisa louca, né? Olha só. E a gente gravou, enfim, tudo mais. Acabando a entrevista, daqui a pouco eu passo os detalhes, ele convida a gente para almoçar. Ele adora comer um. Como que é o nome? É um peixe tambaqui, acho que é. É esse o nome que existe? Eu não sei. Não E sabia ali que tinha na não, Bolívia que eles têm tambaqui. aqueles tanques artificiais que estão plantando Ah, pra caramba. Plantando não, estão produzindo pra eu te caramba. contei, né? Meu É. ex-marido era filho de Ah, sim, boliviano, sim. então eu adorava ter. Eles têm um milho desse tamanho, assim, que parece uma coisa meio vulcânica. Ele é cinza e uma batata meio cinza. Eu sei que aquilo tinha que ficar de molho É, até ele é gostoso, né? amolecer para fazer na manteiga. Assim, é bem É. gostoso. É. Minha sogra cozinha super bem. As comidas bolivianas eram muito boas. Aqueles milhos gigantes que eles têm, né? São É uma delícia, cara. sortidos, é uma delícia. É. Enfim, aí depois a gente foi para um restaurante. Quando ele desce do carro, ele estava com o carro dele, aliás, o mesmo carro que ele foi alvejado. Tem alguns vídeos, não sei se você lembra que Sim, a moça gravando no celular era a assessora dele e o motorista eu conheci também, né? Olha que coisa louca. E aí a gente foi para um restaurante, eu nessa distância, conversando com ele sobre futebol, etc. Mais uma hora. Acabada a entrevista, a gente se despediu e depois ficou o convite de ver algumas fazendas de coca. Eu falei, será que eu vou? Não vou? Coca. Nossa, que você com o perigoso, né? estereótipo na Pois é, cabeça, né? né? E eu pensava que ia ver traficantes ali com aquele Achando que gorrinho estava ali, no com a metralhadora. Afeganistão, né? E aí quando eu vejo as plantações de coca, que coisa mais sem graça, né? Um monte de velhinho indígena. É. Aí tem o pomar de laranja, de banana, e uma meia dúzia ali de pés de coca. E eu Nada perguntei, mais mas é bucólico. isso? Né? Aí eles começaram a falar, não, é que tem dois tipos de coca, né? Uma coca que a gente não produz, que serve para processar a cocaína, e uma coca que é doce, que é histórica, tradicional, Que é a do etc. chá, né? Pra Que vai mascar. parar ali nas regiões altas ali para ficar mascando. Né? E o Evo Morales, quando assumiu a presidência da Bolívia, tem uns vídeos assim, mas você não acha tão fácil, né? Mas ele pega um documento mostrando o seguinte: olha, o nosso maior comprador dessas folhas de coca é uma subsidiária da Coca-Cola. Ele fez de propósito, não sei se era uma mentira, enfim, mas tem uma história assim. Bom, por que o Evo Morales levou o golpe, né? E aí a gente volta ao Trump. A Bolívia tem um sistema democrático muito peculiar, né? Por vários aspectos. Primeiro deles, vence a eleição quem tiver pelo menos mais de 40 votos e, ao mesmo tempo, uma distância em relação ao segundo colocado acima de 10%. Que dificulta, né? Porque não tem tantos eleitores, né? E além disso, a Bolívia é o país do mundo que tem a maior população selvática É, eleitora do mundo. não sabia. Então tem urna que demora 1 ou 2 semanas para chegar, né? Lembre-se desses pontos, são importantes, né? E aí o que acontece? O, o Evo Morales, ele foi eleito pela primeira vez com a antiga Constituição. Isso era 2006. Depois, em 2011, ele foi eleito pela segunda vez, porém pela primeira vez com a nova Constituição. Hum, A terceira vez, ele foi eleito pela segunda vez com a nova Constituição. Aí foi passando. E aí, a quarta vez que ele foi tentar se candidatar, ele fez uma medida interessante. Eu vou fazer um plebiscito. E vou perguntar para a população se eu posso ou não posso. E aí eu passo para o Congresso para transformar em lei. E a Justiça Eleitoral confirma e está tudo certo. Se é não, se é sim, é sim. Justo. sim. E aí o que acontece? As pesquisas mostravam que sim, queremos Evo, etc e tal, mas faltando 1 ou 2 meses antes de ter o plebiscito, acho que foi 21 de fevereiro de 2017, 18, acho que foi 17. Tá no livro ali. 2017. Teve o 21F, né? Aí o que aconteceu? Começaram a surgir várias fake news. Aliás, os canais de TV e rádio na Bolívia são dominados pelos evangélicos e católicos, que sempre acusaram Evo Morales de trazer o paganismo ao Palácio Queimado, né, que é a sede do governo ali em La Paz, que era diabo, que era o capeta, qualquer coisa do tipo. E aí surgiu uma fake news dizendo que o Evo Morales tinha um filho que nunca reconheceu. E a imprensa todo dia, como pode um presidente da República não reconhecer o filho? O Evo veio a público dizendo, se essa criança existe, vamos fazer o teste de DNA. Sumiu a moça, a criança
descobriu-se depois que nunca existiu, nunca nasceu. Foi feito um laudo pela justiça demonstrando que era uma fake news, só que esse laudo só saiu 2, 3 meses, 4 meses, sei lá, depois do plebiscito. E ele perdeu por uma margem assim, de 1,5%. Aí ele, obviamente, que ele falou, não vou aceitar isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na justiça, usando o argumento que, segundo a OEA, que é a Organização dos Estados da América, que é um direito humano, está lá escrito isso, né? Que é um direito humano, qualquer indivíduo de qualquer etnia participar do processo eleitoral, de votar e ser votado, né? Claro que foi uma gambiarra também, que tem nada a ver uma coisa com a outra, com quarto mandato, enfim, foi uma gambiarra. E aí ele usou esse argumento, a justiça boliviana falou, a justiça eleitoral falou, pode participar, mesmo porque essa justiça é dominada por bolivarianos, né, diga-se de passagem. E aí ele disse, vou participar. Aí a OEA foi contra. E nessa época, quem estava presidindo a OEA, até 2 meses atrás, diga-se de passagem, era o Luiz Almagro, que foi um cara escolhido pelo Mujica, falecido Mujica, para assumir esse cargo. E esse cara parecia ser progressista, né? E aí ele dizia, não vou aceitar. E depois o Evo Morales e a justiça diziam, não, mas tá legalizado agora. A extrema-direita, aliás, tem o chamado Bolsonaro boliviano, Luiz Camacho, lembre-se desse nome. O Quiroga também, né? Ajudou com o golpe, mas daqui a pouco eu comento, que é de novo candidato à presidência. E tá todo mundo ali, né, nesse peso. Mas o que aconteceu? Então, o Evo Morales falou que não ia recuar, então foi feito um acordo entre a Justiça Eleitoral, o governo e a OEA, dizendo o seguinte, tá bom, você participa, Evo, a gente não é direito humano, mas você pode participar, a justiça de cada país decide o que faz, né, tem soberania, mas quem vai fiscalizar o resultado das eleições é a OEA. O Evo falou, tudo bem. Né? Foram para a eleição ali de 2019. Vi milhares de fake news, né? A versão da Ana Maria Braga boliviana faz o prato que o Evo Morales mais detesta. Né? É mais ou menos esse nível. O dia inteiro falando mal do Evo Morales, etc e tal. Né? Ele nacionalizou, né? Eu falei para você, né? O gás, queria fazer isso, de alguma forma foi feito com lítio. Então isso incomodava porque as elites brancas, né? De origem europeia na Bolívia, elas, diferentemente aqui do Brasil, não se miscigenaram. Né? Tanto é que eu, branquelo, que sou quando ando em La Paz, Uyuni, ou andei, Sucre, o pessoal fica me olhando assim, né, os indígenas, porque é esquisito. Né? Eu lembro quando eu estava em Cochabamba, antes da entrevista do Evo, 2 anos antes, estava cansado de comer empanada, comida boliviana, etc, né? E eu falei, eu preciso comer um italiano, né? E com a minha ex-namorada nós procuramos no Google ali um restaurante italiano, entramos, quando a gente entra, todo mundo olha pra gente assim, né? Olhando de lado, né? Parecia restaurante de mafioso, né? Porque a comunidade ela é tão conectada entre si, sempre faz as mesmas coisas, que eu era um esquisito, um forasteiro com cara, talvez de italiano, alguma coisa do tipo, entrando num restaurante que nunca tinha entrado, né? Então as coisas são muito segregadas do ponto de vista étnico ali. Né? Tanto é que a Bolívia tem uma população de mais ou menos 400, 500 mil pessoas de negros. E que ninguém fala disso, né? Que vivem afastados, isolados, não se misturaram com os indígenas, muito menos com os europeus, que eram descendentes de escravos. Né? Bom, e aí todo o rolo da eleição foi o seguinte, né? Teve a eleição, a OEA ia fazer a apuração, né? Ou melhor dizendo, a fiscalização, a auditoria, né? Esse é o termo. E aí a OEA mandou pessoas absolutamente despreparadas para fazer a verificação. verificação. Não eram estatísticos, não eram coisa alguma. O que aconteceu, né? Aí começa o rolo, né? Era ali meados de novembro, alguma coisa assim, e começa a contagem dos votos. Votos no papel, que eram passados por um sistema, e aí a distância entre o Evo e acho que era o Quiroga, salvo engano, né? Estava assim 6,5%, 8%. Lembrando que para vencer tem que ter mais de 40% e 10% de distância em relação ao segundo colocado. Quando a distância estava em 8%, o sistema caiu. Curiosamente, quem controlava o sistema era uma empresa colombiana que tinha sede nos Estados Unidos. Tudo o pacote completo. Caiu o sistema, ninguém soube explicar por que caiu o sistema. Quando o sistema volta no dia seguinte, o Evo está na frente com mais de 10%. Quando começam a chegar aquelas urnas nas regiões selváticas, e nessas regiões o Evo vence com 99% e 100%. O pessoal da OEA, os votos dos indígenas, diz o seguinte, isso não existe.
Não existe eleição com 99 e 100%. Indagado com isto, né? Aliás, tem várias teses para explicar isso. Não é fraude. Primeiro, né? Várias associações internacionais de estatísticas mundo afora, 6 meses depois, começaram a fazer laudos, dizendo que a OEA errou. E qual foi o método usado por eles? Bom, vamos pegar os resultados das últimas 3 eleições em que os indígenas votaram. E dessas regiões selváticas, distantes, que demora 2, 3 semanas para chegar à urna, 10 dias, sei lá, dava 99 e 100%. Na segunda, 99 e 100%. Na terceira, 99 e 100%. Na quarta, 99 e 100%. Então, desde a primeira vez, quando o Evo Morales nem tinha acesso à máquina pública, os resultados funcionaram desse jeito. E indagado com isso, né, eu me perguntei, mas como isso é possível, 99 e 100%? Eu lembrei de um texto que eu tinha lido na época da faculdade, quando fazia ciências sociais, de um antropólogo francês que morreu precocemente, chamado Pierre Clastres. É um livro chamado A Sociedade contra o Estado, e ele vai estudar a mentalidade política das sociedades indígenas aqui na América, principalmente os guaranis do Paraguai, mas o que vale para eles vale para quase todos os povos aqui indígenas, porque a noção de democracia indígena é o seguinte: ou tá todo mundo junto, ou não tem democracia. Ou todo mundo vota na mesma coisa, ou não é democracia. Tanto é que a ideia de líder deles não é quem manda como uma ideia maquiavélica, né? É quem equilibra os interesses da sociedade, quem fornece benefícios, é quem obedece à sociedade. Parece confucionismo até, né? Pois é outra lógica. Então o Evo Morales distribuiu benefícios à população. Eu, na entrevista, perguntando para ele, mas como que era antes, sua infância, etc. Ele dizia, olha, quando nós éramos crianças, eu via meus familiares sendo extorquidos pela polícia, não tinha documento, consequentemente a gente não entrava em hospital, não podia ser alfabetizado. O Evo Morales deu tudo isso para essa população. Deu cidadania. O básico, né? O básico. Bolsa para que a criança ali comece a estudar na escola. Aqui é só para o ensino médio, né? Que é o pé de meia, e muito tardiamente. Na Bolívia é desde a creche, quase. Acho que é uma lei Juanito, alguma coisa assim, tá lá no livro, não lembro, acho que esse é o nome. E aí o que acontece? Aí vem toda a loucura. A OEA tinha se comprometido antes das eleições só se pronunciar depois do resultado final, não cumpriu. O Almagro veio a público, nas redes sociais, dizendo tem fraude, no meio do processo de contagem. Com isso, o Luiz Camacho, o Bolsonaro boliviano, e o Quiroga veio nos meios de comunicação dominados pelos grupos conservadores, dizendo é fraude, vamos tomar as ruas, vamos derrubar este governo golpista. E aí deram várias opções. Primeiro, para o Evo desistir da eleição. O Evo falou, não, eu ganhei. Né? A segunda opção é convocar novas eleições. Ele falou, não, eu ganhei. E a terceira era prender aliás, que ele fosse preso ou morto. Tinha cartazes nas cidades para isso. A casa da irmã do Evo Morales foi queimada. Vários políticos do MAS, né, que é o Movimento ao Socialismo, que é o partido do Evo, foram perseguidos em praça pública. Muitos indígenas se manifestando contra as manifestações da extrema-direita também foram presos, mortos, enfim, todo tipo de infração aos direitos humanos. E o Evo Morales estava em Villa Tunária, na cidade que eu fui visitar, e onde ele construiu um aeroporto. E ninguém queria construir esse aeroporto, mas fez sentido porque ele construiu. Não só para escoar a produção, etc., mas uma questão estratégica. O que aconteceu? O Evo Morales estava escondido. E aí eu vou contando essa história. Eu conheci um jornalista argentino que escreveu um livro muito interessante. Esqueci o nome dele. Depois eu te passo, se puder colocar, porque é uma desonra não fazer isso. Mas ele salvou a vida do Evo, porque estava acontecendo a reunião de Puebla, na Argentina, em Buenos Aires. A reunião de Puebla originalmente surge na cidade de Puebla, ali na região de Puebla, né, no México, e a cada 2, 3 anos o pessoal se reúne juntando ex-presidentes, líderes de esquerda, sindicatos, e por acaso, exatamente nessa data da deposição do Evo, estava acontecendo a reunião de Puebla, com a Kirchner, o Alberto Fernandes, até a Dilma impeachmentada estava lá nessa reunião. E aí esse jornalista toca o telefone dele, é o vice-presidente da Bolívia dizendo, me ajuda. O Evo Morales está sendo ameaçado de morte. O Evo não queria sair. Ele só saiu porque foi convencido pelo vice, que é um economista, esqueci o nome também, tô péssimo hoje, mas ele diz o seguinte, se você não sair, vão te matar. E sair é uma forma de resistência, né? O Evo queria lutar, etc e tal. E aí destruindo cidades, etc, invadindo prefeituras. Nesse meio tempo, né? O Ernesto Araújo,
que foi ministro das Relações Internacionais do Bolsonaro, intervém junto com a filha do Trump, que antes, 6 meses antes, 3 meses antes, estava na Bolívia para, como se fosse isso mesmo, né, ajudar uma ONG para mulheres indígenas. O caramba, foi para conspirar o golpe, né, e a questão da privatização da produção do lítio. E é absurdo, né, É, toda essa história. parece ficção. Pois é, mas tudo isso é real. E aí o que acontece? O Ernesto Araújo achou uma brecha na Constituição boliviana, aliás, inventou uma brecha, dizendo que quando. E todo mundo foi embora. Né? Ou então pediu asilo, começou a se esconder em embaixada, o pessoal do MAS. Né? E aí inventaram uma lacuna ali constitucional, que a quinta suplente do presidente da Câmara poderia assumir como presidência, que era a Agnes. Aquela loira, né? Pois é, que quando ela assumir a presidência, imediatamente ela vai com a Bíblia dizendo o diabo não está mais aqui dentro. Eu lembro Isso disso. aqui volta a ser de Deus, né? O palácio queimado, etc. Né? Os evangélicos soltando fogos de artifício, etc. Muito forte o movimento evangélico na Bolívia, assim como aqui no Brasil. E muito sincretismo, né? Rituais indígenas com Jesus no meio, bem estranho. Bom, mas aí voltando à história, o Evo Morales estava ali na Villa Tunari e a questão era sobreviver. E o jornalista que estava ali na reunião de Puebla, o vice-presidente da Bolívia, falou o seguinte: tem alguém importante aí, né? O Alberto Fernandes está aí, né? O Alberto Fernandes estava nos últimos dias de. Não, era a presidência do Macri, né? 2019. Acho que sim. Macri, Fernandes, depois o. Qual que é o nome? O Milei, né? E estava nos últimos dias da presidência do Macri. E o Alberto Fernandes já tinha sido reeleito, só ia assumir em janeiro. E aí o que aconteceu? O jornalista passa o telefone para o Alberto Fernandes e o vice-presidente da Bolívia diz o seguinte: a gente está desesperado, tem como você arranjar um avião? Martin Sivac, O vice? o jornalista argentino. Não, é outro. É? É outro. Eu tenho ele aqui no Instagram. Eu vou pegar o nome dele aqui, é só um segundinho. Eu consigo achar fácil. Não, mas vamos lá, depois a gente. Eu acho em um instante. Porque é só colocar o nome do Evo que vai aparecer aqui. Aqui não. Por isso que é muito difícil, né? Você vê, a imprensa aqui no Brasil sabe muito pouco sobre. Sim, a nossa imprensa é muito ruim, né? E a história continua, porque a história fica muito mais maluca ainda, né? Porque o Evo está escondido numa região no meio da selva ali, montanhosa, toda hora trocando de celular, falando com esse jornalista. E aí o Fernandes conseguiu com que esse jornalista falasse com diplomatas do Obreiro, ex-presidente do México, né? Para conseguir pegar um avião que saiu do México, foi para o Peru. Esse avião ficou estacionado para resgatar o Evo em Villa Tunari, com o discurso que era uma missão humanitária, para tirar os diplomatas mexicanos porque estava tendo rebelião, etc. Bom, e esse jornalista salvou o Evo. Ele escreve no livro que ele foi comissário de bordo, ele foi diplomata, ele foi tudo ao mesmo tempo, né? Porque no meio do golpe não tinha autoridade para comandar a força aérea, cabine, aquelas centrais de voo, etc. e tal, estava tudo em transição, questão de horas. E aí o piloto mexicano, né, da Força Aérea Mexicana, liga para o jornalista, né, que não tinha nada a ver com a história, mas estava resolvendo a vida do Evo. e, e tudo isso eu relato no livro, inclusive, né? E, aliás, a dedicatória a esse jornalista que eu esqueci, eu não posso esquecer o nome dele, né? Eu vou. Não, já vai aparecer. Eu não posso fazer isso. Bom, deixa eu ver se ele aparece aqui. Mas, enfim. E aí E ele passou um número falso de código. O código é esse. O voo decolou. Teve que dar meia volta. O Evo, nessa altura, ele com um corredor humano de 10 mil indígenas, vai até o aeroporto. E voltou umas 2 vezes, porque ficavam ligando, não, o voo tá voltando para Lima, etc. E tal. O presidente do Peru era um conservador. O Alberto Fernandes conseguiu, o recém-presidente eleito do Paraguai, permitiu o uso do espaço aéreo. O Ernesto Araújo não permitiu.
Olha que absurdo, né? O Brasil não permitiu, por isso que teve que ir para o Paraguai, do Paraguai depois foi para o México. Bom, e aí, segunda vez, é, alguma trama ali, o jornalista conseguiu fazer, aprovação diplomática, etc. O avião chega ali no aeroporto do Trópico de Cochabamba, e o Evo Morales vai com 10 mil indígenas até o aeroporto. De um lado do aeroporto estava o exército, do outro lado os indígenas, com o Evo Morales. Ele entra no avião e não tem autorização para decolar. E aí o Evo não tinha autorização, estavam tentando ligar, etc. E, e alguns militares parecem falar, ou você sai daí vivo ou morto. Mas o voo não vai decolar. Em algum momento o Evo Morales pega o telefone e liga para um comandante, não sei das contas, está tudo descrito no livro, é muito nome, eu não lembro tudo de cabeça. E o Evo pega o telefone e diz o seguinte: olha, se esse avião não decolar, você vai ser responsável pelo derramamento de sangue que vai acontecer nesse aeroporto. Nunca se esqueça disso. Aí autorizaram, limparam a pista, o voo decola. E essa história eu perguntei para o próprio Evo, né? É verdade, porque isso eu li em várias fontes, né? Que depois que o voo decolou, soltaram um foguete contra o avião. E aí o Evo responde: assim foi. Né? E o piloto depois, de fato, ele relata, né? Que ele viu um clarão, um foguete vindo em direção ao avião do Evo. Errou. Não, ele desviou. Ah, ele desviou. Aí ele foi pro México, recebe o refúgio ali do Obreiro, vai ver uma casa simples, depois vai para Buenos Aires. Quando assume Alberto Fernandes, ele diz: não, pode vir. O Evo articula toda a campanha eleitoral do Luiz Arce, que é do MAS, né, para ele ser eleito, dentro da própria Bolívia. E agora eles estão rompidos, né? Porque havia esse acordo, né? Vou apoiar o Arce, porque eu tô fora do país, tô exilado. Ele viveu em condições relativamente precárias, o Evo, na Argentina, né? Que não tinha ajuda de ninguém. Então pessoas davam doações para ele, emprestavam a casa, enfim. Agora, a última vez que ele foi ameaçado de morte, até ofereci assessora, se ele quiser vir para minha casa, ficar aí dormindo, não tem problema, se não tiver para onde fugir. E inclusive ele pediu para que o livro fosse traduzido para o espanhol, tá para sair ali. Acho que há algum problema com o MAS, eu não sei, eu tô para ir atrás disso, não consegui parar esse semestre, mas vai sair em espanhol também. E aí ele articula toda a candidatura à eleição do Arce, vence o Arce. E no primeiro e segundo dia de governo do Arce, o Fernandes, presidente da Argentina, leva de mãos dadas o Evo até a fronteira, entrega. E o Evo ficou quase umas 2 semanas indo de comunidade em comunidade, recebendo os rituais, sendo festejado, e ele volta para a Bolívia, com a promessa de que ele seria o candidato agora. Só que ele briga com o Arce nesse meio tempo. Aliás, eu estou para fazer o prefácio da segunda edição para explicar um pouco dessa história, porque eu achava que os dois iam ficar juntos. Para fortalecer, né, os progressistas, a esquerda. E o Evo fez uma coisa muito interessante. Foi o primeiro candidato que conseguiu unir os intelectuais acadêmicos dos centros urbanos, os estudantes, com o movimento indígena. Porque existiam rachas, preconceitos, porque geralmente quem entrava na universidade era o branco, de origem europeia, mesmo que fosse de esquerda. Lá não tem cotas. Pois é. Bom, e aí com o Evo passou a ter, evidentemente, né? E aí o Evo uniu todos esses grupos, né? E agora ele tentou ser candidato à presidência, a justiça brecou. Ao que tudo indica, Mas ele criou um partido novo, né? Sim, Evo Pueblo. E que não foi para frente, mas quem ficou com o MAS foi o Arce. E o Arce é acusado pelo Evo de ter traído a causa, porque aparentemente ele quer privatizar e faz uma gestão neoliberal. O gás? Do gás, do lítio, principalmente, né? Aparentemente não, sim, enfim. É uma coisa que eu preciso estudar melhor para comentar, porque isso é do último ano. Não, aconteceu tudo isso agora, né? Foi em março que ele lança o partido, não consegue, é tudo muito... Mas a briga está desde o ano passado, quando a justiça não permitiu, né? Então essa foi a história do Evo. Interessante, né? É uma saga. É uma saga, né? Impressionante essa história. Nossa, pouca gente sabe, né? Pois é, aliás, eu nem conto direito essa história de como eu entrei na Bolívia. Agora já era, né? Mas enfim, primeira vez, isso é inédito, então? Porque... Olha só, pessoal, onde raramente eu falo isso, né? E quando eu falo é bem por fora. Porque eu tenho medo de não conseguir mais entrar na Bolívia, né? Não que eu tenha falsificado documentos. Não, Mas... não sei se vai dar algum problema, né? De entrar ou não na Bolívia depois. Mas eu passei ileso ali, né?
Que por história, conta hein? do PCR ali, né? Mas o mais importante é que o Evo, com certeza, a história do Evo é muito mais interessante que a minha, né? É.